Como ouvir a intuição? Você consegue saber se a voz na sua cabeça é a sua intuição ou a sua mente? Eu sou Débora Carvalho e seja bem-vindo ao meu canal. Eu perguntei ao ChatGPT a definição do que seria intuição para ele. E a resposta foi: intuição é uma forma de inteligência mais sutil, um saber que não vem do raciocínio lógico, mas de uma percepção interna profunda. É como se fosse uma bússola silenciosa dentro de você, que capta informações antes mesmo de você conseguir explicá-las racionalmente. Ela costuma se manifestar como uma sensação física, um frio na barriga, um alívio, um nó no estômago, um pensamento repentino que parece vir do nada, uma certeza calma, mesmo sem provas, ou uma voz suave interior, diferente do medo ou da ansiedade. A intuição mistura a sabedoria das experiências que você já viveu, mesmo as que não lembra conscientemente, com uma sensibilidade para perceber o que está acontecendo à sua volta. Pessoas, energia, padrões. Costumo dizer que ela é o ponto de encontro entre a razão e a alma. A razão analisa, a alma sente e a intuição traduz. Quando é a mente falando, a mente é lógica, protetora e tagarela. Ela tenta prever, controlar e justificar tudo. Ela fala alto e rápido, como se você precisasse decidir agora. Vem carregada de emoção intensa, medo, ansiedade, raiva ou culpa. Fica repetindo o mesmo pensamento, buscando garantias. E se eu errar, será que é o certo? Gosta de explicações. Precisa que tudo faça sentido racionalmente. A sensação física é de tensão, no peito, ombros ou estômago. Quando é a intuição falando, a intuição é silenciosa, simples e firme. Ela não grita, ela sussurra. Sinais típicos. Surge como um insight súbito, curto e claro. Vem com uma sensação de paz ou leveza, mesmo que a decisão seja desafiadora. Não insiste, mas retorna discretamente se for importante. Nem sempre tem explicação lógica, mas soa verdadeiro. O corpo responde com expansão, respiração solta, peito aberto, tranquilidade. Eu achei importante trazer essa definição antes de começar a falar, porque na maioria das vezes acreditamos que a mente é a nossa intuição. E aqui nessa breve explicação fica claro que não. Porque tudo que é intuição traz uma leveza, uma paz. Não tem desespero. E isso é muito verdade. Porque na minha vida, todas as vezes em que eu realmente ouvi a minha intuição, como por exemplo, quando eu resolvi vir morar sozinha, eu fiz a minha parte, que na época eu queria comprar um apartamento e eu fui atrás de visitar os apartamentos. E eu me lembro que eu senti um medo de dar errado, de eu não ser capaz de dar conta de morar sozinha. E com isso eu decidi também ir na psicóloga, e veio a psicóloga certa para me atender, que me deu muita força e muita clareza para eu tomar essa decisão. O apartamento que eu comprei não era o que eu queria, porque o que eu queria exigia um salário que eu não tinha, eu teria que dar uma entrada muito alta, e eu não quis me comprometer. Então eu acabei comprando outro que eu não queria tanto, e todas as pessoas ao meu redor que sabiam que eu tinha comprado o apartamento, quando elas me viam, elas sempre perguntavam se eu estava feliz com a compra, e eu não estava, eu dizia que não. Porque como não era o que eu queria, eu não estava feliz. E elas falavam que eu deveria me sentir feliz, porque não é todo mundo que consegue, eu consegui 80% do financiamento, e na época a Caixa não estava financiando 80%, estava financiando 60%,
Então, assim, tinha dado tudo certo para mim comprar aquele apartamento, mas eu não estava feliz. E morando lá, tinha muita briga. A acústica do apartamento não era boa, então você conseguia escutar o que acontecia no apartamento do lado, no apartamento de cima, dos dois de cima, né? Quando você estava na sala, você conseguia escutar, e até 2 andares acima. O de cima tinha muita briga e eu acabava escutando tudo, e não só no de cima. Todo o condomínio tinha muita briga. Eu lembro que uma vez eu fui retirar uma encomenda na portaria e encontrei com um vizinho que estava me falando que a polícia tinha acabado de chegar lá porque 2 vizinhas estavam se estapeando por causa de barulho. Lá nesse condomínio, um vizinho podia ligar para o outro, então direto ficavam ligando no meu interfone e não falava nada. Às vezes, quando eu estava estudando ou conversando com alguém pelo telefone, o meu vizinho de cima, não sei como, conseguia escutar e começava a arrastar móveis. Eu não conseguia dormir de tanto barulho. Por mais que eu já tivesse conversado com ele, com o síndico, aberto ocorrência e tudo mais, nada resolvia. Meu pai não gostava de ir lá me visitar, então meu pai ia pouquíssimas vezes, porque ele não gostava do bairro. Eu gosto de andar pelo bairro, e lá eu não conseguia andar, porque tinha muito assalto. Então eu tinha que ir Então eu gostaria de ir numa quitanda que tinha na rua de baixo, que era 3 minutos andando, eu tinha que ir de carro, porque se eu fosse de a pé era capaz de eu ser assaltada. E para ajudar, eu estava no meio da minha mudança interna. E aí eu lembro que eu fiquei doente, porque eu não dormia. Eu achava que era Covid, e aí quando eu fiz os exames eu descobri que não. Era o sono que desregulou todo o meu corpo. E aí eu cheguei a me questionar se valia a pena dizer que eu tenho uma casa, mas era uma casa que eu não tinha paz, que eu não tinha alegria, porque eu lembro que tinha vezes que eu chegava do trabalho, eu não tinha vontade nenhuma de subir para minha casa, eu ficava enrolando no carro, e aí, nisso de enrolar no carro, eu me vi na casa da minha mãe, quando eu morava com os meus pais, que eu também não queria mais estar lá. Eu ficava enrolando na garagem, eu via a cena se repetir. E ali veio a voz da intuição, me questionando se valia a pena todo esse sacrifício, se valia a pena dizer que tem uma casa que não trazia alegria. E quando veio esse questionamento, não senti angústia, não senti raiva nem tristeza. Me veio uns pensamentos muito profundos e muito certeiros, sabe? Muito verdadeiros. E ali eu enxerguei que não valia a pena, que para mim, uma casa ela precisa ter paz. O mundo já é muito barulhento. Quando a gente sai para trabalhar, a gente encontra diversas pessoas. Tá sujeito a diversas interferências. E lá fora não dá para controlar o outro. Mas dentro de casa, sim. E para mim, ter um lugar que trouxesse paz era muito mais importante do que ter algo que eu poderia dizer que era meu, né? Porque o que fica feliz quando pensa em algo que adquiriu, que é seu, vamos assim dizer, é o ego. O ego que gosta de falar é meu, me pertence. E esse me pertencer nos torna prisioneiros. Porque se eu tivesse alimentado esse pensamento que era da mente, que eu chamo de ego também, porque se eu tivesse alimentado esse pensamento egóico da mente, de que lá era meu e que eu não poderia abrir mão, mesmo eu estando infeliz e doente, hoje eu estaria mais infeliz e doente. Tem até uma frase bíblica que diz que aquilo que tem, mais lhe será dado, e aquilo que não tem, até o que tem, lhe será retirado, algo assim. E eu aprendi com o Jacob Petri que Jesus falava muito da consciência. E colocando essa frase na minha situação, que eu estava vivendo lá na minha casa própria, vamos assim dizer, era exatamente isso que ia acontecer se eu tivesse continuado lá. Até o que eu tinha ia ser retirado, porque eu estava muito infeliz. E quando essa voz me questionou, eu senti realmente muita verdade.
Por isso que eu digo que era a minha intuição. Desde o início, para eu não comprar. Só que eu não tive paciência de esperar. E aí, como eu desobedeci essa voz, o resultado só poderia ter sido as catástrofes que eu vivi. Quando eu decidi sair de lá e sair para vender o apartamento e não alugar, porque aquele lugar eu era tão atormentado que qualquer pessoa que eu fosse alugar, a pessoa iria desalugar rápido, porque ali não tinha o mínimo que a gente espera de privacidade. Então eu decidi vender. Eu decidi vender em outubro, final de setembro, outubro. E eu tinha uma viagem que eu tinha comprado para Noronha na pandemia, que estava a um preço muito bom. E aí eu avisei a imobiliária de que eu queria vender, passei as fotos e fui para essa viagem. Na viagem eu já comecei a receber ligações do corretor falando que tinha pessoas interessadas em ver o apartamento. Quando eu voltei foram 4 pessoas visitar, 3 pessoas visitar e a terceira comprou. Então, digamos que eu vendi o apartamento em 10 dias, o que deixou claro para mim o quanto a minha intuição de fato estava certa. Hoje eu moro em um lugar que eu sempre quis morar. Eu passava aqui na frente e me questionava do porquê que eu não tinha vindo tentar comprar aqui, né? Porque é um lugar que tem fácil acesso aos lugares que eu mais frequento, eu consigo andar no bairro a pé. Mas quando eu vim aqui para comprar ou alugar, eu não tinha salário para conseguir comprar, mas eu tinha para alugar. Então eu aluguei. E desde quando eu vim para cá, a minha vida melhorou muito, principalmente as questões psicológicas, porque de fato você morar em um lugar que te traga paz traz uma diferença absurda. Meu pai me visitava mais vezes, porque ele fazia entregas, então quando ele passava aqui perto, ele sempre mandava mensagem falando que vinha tomar um café ou almoçar. Isso já me deixava feliz. As pessoas, os meus amigos, o caminho para chegar aqui não é perigoso, diferente do outro que quando eu saía à noite eu tinha medo de voltar porque eu passava por um certo caminho que me dava medo. O outro apartamento era perto da Raposo Tavares. Eu nunca gostei de andar naquela rodovia. E parando aqui para falar, olha, eu fico vendo o quanto que eu fui contra as coisas que eu já não gostava. E eu me anulei na minha decisão, né? Eu comprei mais focando no que eu conseguia pagar. Mas no que eu conseguia pagar naquele momento, eu deveria ter esperado um pouco, outra oportunidade em outros lugares, antes de tomar a decisão. E perceber a intuição na minha vida só foi possível depois que eu comecei a me acalmar. Não que ela nunca falou comigo, ela sempre falou, mas eu só consegui enxergar ela de fato quando eu comecei a olhar para a minha vida. Quando eu parei de olhar para a vida do outro, de querer saber o que o outro está fazendo, deixando de fazer, e comecei a olhar para mim. Quanto mais eu olho para mim, melhor eu fico, melhor a minha intuição fica. Um outro momento que minha intuição também apareceu é quando eu decidi mudar de trabalho, em janeiro de 2024. Eu lembro que no meio do mês de janeiro eu decidi sair da empresa. No final do mês eu já estava empregada em outro lugar, que é o que eu estou hoje. Então, como bem disse o ChatGPT no início, a intuição ela sussurra e a mente ela grita. E todas as vezes que a intuição falou comigo, eu sempre parei para pensar sobre. Eu nunca agi no impulso. Quando a mente falou comigo, ela me fez agir. E eu agi por medo. Não porque eu queria fazer aquilo. Cito um outro exemplo que eu ando vendo frequentemente sobre a Black Friday. Diversos cursos que eu tenho abriram Black Friday. Eu me lembro que eu olhei e eu falei, nossa, eu não consigo comprar todos. E aí me veio um pensamento falando para eu comprar aquele que é mais importante para mim. E não comprar cursos que me vendam escassez. O que seria escassez? Última oportunidade, não se repetirá mais. Se você não comprar agora, vai perder esta oportunidade. O que fez total sentido. Porque todas as vezes que eu comprei,
algo na escassez, eu fiquei mais ainda sem dinheiro, porque eu não tomei uma decisão sábia, eu tomei uma decisão urgente. Então eu não olhei para as minhas contas, vi se eu podia ou não, eu não tive a chance de pensar. Eu só agi. Então quando veio esse pensamento de não comprar nada na escassez, eu concordei. E aí os cursos que falavam última oportunidade, não se repetirá mais, é só dessa vez, eu não comprei. E dentro de mim eu vi uma agonia muito grande por eu ter tomado essa decisão, que era a mente, o medo da mente. Mas se eu já me comprometi comigo em não comprar nada na escassez, eu não poderia quebrar essa promessa. Hoje na minha vida eu penso muito antes de tomar as decisões. E quando eu digo que eu penso muito, não estou falando que no sentido de só pensar e nada fazer. Eu realmente analiso se aquilo é o que eu preciso para agora, qual o benefício. Lógico, eu sou ser humana e talvez eu venha a falhar, talvez eu tome uma atitude pela emoção e nem perceba, porque afinal estou em processo de mudança, estou me observando e tem certos comportamentos que ainda estão automáticos. Mas mais importante do que eu tomar a decisão automática é eu perceber que eu tomei essa decisão, parar para pensar no que me levou a tomar essa decisão que eu nem percebi e corrigir. Hoje o meu foco está total nas minhas atitudes e eu vejo que quanto mais eu olho para mim, mais a intuição fala comigo e de fato eu sinto paz quando essa intuição fala comigo. Hoje eu me tornei uma fofoqueira da minha vida. Eu busco saber tudo sobre mim. Espio realmente os meus passos. E eu gosto de ser fofoqueira da minha vida. Porque quando eu fofocava da vida do outro, eu lembro que eu sentia uma angústia, um vazio. Sabe uma conversa meio que eu não tenho o que falar e vou falar da vida do outro? Então era esse o motivo que me levava a fofocar. Ou seja, não era algo edificante, algo que fazia bem às pessoas que estavam ali conversando. Claro que todo mundo comenta uma hora ou outra de algo que aconteceu com as pessoas, mas quando a nossa vida está focada só nisso, é aí que está o problema. Quando você não tem mais nada para falar a não ser da vida do outro, é aí que está o problema. E eu me lembro que em alguns encontros que eu tinha com as minhas amigas, eu saía de lá meio mal, eu não saía feliz por ter encontrado elas, eu saía mal. E eu percebia que o motivo de eu estar mal era porque a maioria dos assuntos era sempre em volta, era sempre sobre pessoas que não estavam lá. E eu não queria aquilo mais para mim. Então, na maioria das vezes, quando alguém vem falar do outro sobre mim, eu nem dou tanta atenção. Realmente evito. Não faço questão de saber, não faço questão de ir atrás. Na medida do possível, eu estou me desatualizando da vida alheia. E isso foi graças à minha intuição, que me faz refletir, que me questiona. E hoje, de tanto olhar para dentro, eu consigo reconhecer mais fácil a voz da intuição. E para esse vídeo, a reflexão que eu deixo é: você escuta muito mais a voz da intuição ou da sua mente? Conta aqui para mim nos comentários. Até a próxima!